É o meu WhatsApp. Boa tarde, povo esteiense, região metropolitana e Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Está no ar mais um Em Busca da Cultura com Maurício Rocha. Nesta quinta-feira, dia 14 de setembro. Né? Hoje, como estão vendo, estou sozinho aqui apresentando o programa. Né? Hoje eu vou abordar alguns assuntos bem interessantes do momento. Né? Hoje eu abordarei o Rock in Rio, que inicia amanhã, né? Sua quinta edição, e a Semana Farroupilha, né? E eu gostaria de pedir ao público que está acompanhando em casa que compartilhe o nosso programa e que interaja conosco, para que a gente possa fazer um programa bem bacana hoje, né? Então, hoje eu trouxe 2 filmes para indicar para vocês no final de semana, né? Que tem a ver muito com o momento, né? Que essa semana houve uma grande polêmica em volta da exposição Queer Museu em Porto Alegre, né? Então eu trouxe 2 filmes que causaram, abre aspas, polêmicas, né, em suas épocas de lançamentos. O primeiro filme é de 1916 e chama-se Intolerância. É um filme do David Wark Griffith, que é um dos maiores cineastas de todos os tempos, né? O Griffith, em 1915, ele lançou um filme chamado O Nascimento de uma Nação, que é um filme que na época causou bastante polêmica, e ainda mais, além do mais, hoje em dia causa mais polêmica até do que na época que foi lançado, porque aborda a questão do racismo, né? Então o racismo ele é visto, na verdade, do ponto de vista da Ku Klux Klan, né? Um filme que causou muita polêmica e ainda causa, né? Como eu falei. O outro filme chama-se A Última Tentação de Cristo, do Martin Scorsese, lançado em 1988, que causou muitos protestos na época por vários segmentos cristãos, inclusive católicos e tudo, por abordar Jesus Cristo de uma maneira muito humana, né? E o Jesus Cristo é interpretado pelo William Dafoe, Judas Iscariotes é interpretado por Harvey Keitel, e a Maria Madalena, que no filme e no livro, que eu já vou falar do livro, tem um papel significante na história, né? Quem assistiu, por favor, né, quem assistiu os 2 filmes, ou um dos filmes, né, comente o que achou dos filmes. E eu trouxe uma edição do livro A Última Tentação de Cristo, do Nikos Kazantzakis, lançado em 1951, na Grécia, né, que é a base para o filme do Martin Scorsese. Né. E eu trouxe essas obras hoje que depois eu vou abordar a questão do Queer Museu, né. E aí eu quero a opinião do público também sobre o que vocês acham da arte. Vocês acham que a arte tem que ser provocativa ou a arte tem que ser arte independente do que aconteça, né? Porque existe uma linha tênue entre provocar e ofender, né? Que no caso essa exposição ofendeu muita gente, diga-se de passagem. Mas isso aí eu gostaria de abordar depois e quero a companhia de vocês, né? Do público, né? E agora vamos falar do Rock and Roll. Rock in Rio inicia amanhã, né? Se eu não me engano é a sua 5ª edição, né? Hoje eu vou falar mais da primeira edição, de 1985, né? Quando tocou Queen, tocou o Barão Vermelho, tocou AC/DC, tocou todas as grandes bandas da época, né? Que na minha opinião, o primeiro Rock in Rio foi o melhor Rock in Rio. E eu optei por abordar o primeiro Rock in Rio por ter sido pioneiro no evento, né? Porque a tentativa do Rock in Rio naquela época foi fazer um mini Woodstock, né? Na verdade, um mini Woodstock não, foi fazer um Woodstock versão brasileira, né? Então aqui tocou AC/DC, Queen, Scorpions, tocou, como eu falei, todas as grandes bandas do mundo na época, né? E as grandes bandas do Brasil na época, né? Como Barão Vermelho, Kid de Abelha, Paralamas Sucesso, né? Tocou grandes nomes da música brasileira, como Ney Matogrosso, que foi quem abriu o Rock in Rio, e o próprio Erasmo Carlos, que na minha opinião é um dos maiores compositores da história do Brasil, né? E aí, deixa eu só achar aqui, já está no ar? Né? Então, estou esperando que o pessoal... Né? Hoje eu quero muito a companhia de vocês, porque hoje o meu público e meus convidados são vocês, né? E... Agora, o acampamento Farroupilha iniciou aqui em Esteio, né? Ontem, né? Ontem estava na Avenida do Carnaval e passou uma carreata de cavalos ali bem legal, né? Então, gostaria de convidar o povo de Esteio para ir no acampamento Farroupilha aqui de Esteio, que vai até o dia 20, né? E vamos ali conferir nossos vizinhos, amigos, parentes que estão ali expondo seus piquetes, né? E eu tenho um aviso para dar, né? 2 avisos, na verdade, né? Você que tem sua empresa e quer virar destaque, venha ser um colaborador da nossa rádio, TV e jornal, né?
Jornal Destaque. Entre em contato conosco, né? Telefones 3473-1712. E tem o outro, 3459-0430, né? E os e-mails, jdestaque@terra.com.br, jornaldestaque novo, @gmail.com e tvdestaquers@gmail.com, né? Então fica o convite a quem quiser ser nossos colaboradores, né? E vamos aos assuntos. E Salazar Barbearia, né? Tá me apoiando. De Porto Alegre, né? Salazar Barbearia, na verdade é Salazar Barbershop, né? O endereço é na Duque de Caxias, só que aqui não encontro o número, né? Mas aqui tem os telefones, né? Tem no Facebook também, curte lá, Salazar Barbershop RS. O telefone é 51 30 29 28 10 13. E tem o WhatsApp também, né? 51 982 12 47 37, né? Hoje eu estou um pouco perdido aqui porque eu não estou com meus convidados habituais, então, né, contar alguém aqui comigo aqui fica mais fácil de sair as palavras e tudo mais, né? E voltando ao assunto do Rock in Rio, né? Vamos por partes. O primeiro Rock in Rio foi em janeiro de 1985, né? Quem é que era nascido nessa época? Quem acompanhou o Rock in Rio nessa época? O que vocês acharam desse Rock in Rio, né? O quanto que isso aí influenciou na juventude daquela época, né? Que hoje em dia o Rock in Rio, acredito eu, perdeu um pouco sua essência, né? Por botar outros tipos de música, né? O que eu acho que é legal até botar samba, etc, né? Mas eu acho que a essência do Rock in Rio em si é o rock and roll, né? E aí eu gostaria de saber o que vocês acham. O que mais que eu... Hoje eu... Nada até agora de comentários, né? Esperando os comentários aqui do pessoal, né? Hoje estou bem ansioso para interagir com vocês, né? O primeiro Rock in Rio se deu, como eu falei, em janeiro de 85, né? E para quem não sabe, aqui em Esteio tem rock na praça, né? O pessoal de fora de Esteio que não conhece Esteio, né? Fica o convite também para vir curtir um bom rock and roll quando tem os eventos no Rock na Praça, que acontece no Coração de Maria. Creio que uma vez por mês, né? O comentário chegou aqui. Oxi. Vamos ver aqui os comentários. Anderson Macedo, está trabalhando? Estamos aqui fazendo algo pela cultura de nossa cidade, né? Então acho que Esteio, né, a essência do programa é valorizar a cultura da cidade, tanto que o nome do programa é Em Busca da Cultura, né? E aí acredito eu que meu trabalho aqui, meu programa, de certa forma, ajuda um pouco na nossa cultura, né? O pessoal de Esteio, geralmente eu ouço falar que Esteio não tem cultura, Esteio é isso, Esteio é aquilo, porque o pessoal também não busca cultura em Esteio, né? Tem a Casa de Cultura, que é um local muito legal, que o público muitas vezes não vai, até por questões de divulgação, etc, né? Então fica o convite para conhecerem também a Casa de Cultura aqui de Esteio, conhecer o Museu do Jornal Destaque, né, que é aqui no próprio jornal, na rua Teodomiro. Deixa eu achar aqui o endereço, que não aparece, né. Muito obrigado, Anderson. Hoje eu estou perdido, gente, me desculpa, né. Desculpem, hoje eu estou meio perdido, porque os meus convidados não vieram, e aí tem que levar o programa no que eu consigo, né. Então vamos lá, né. Falando no Rock in Rio, né, que eu me perdi no assunto, respondeu o Anderson. O Rock in Rio inicia amanhã, né, vai tocar o... Que bandas vão tocar amanhã? Alguém sabe? Vai tocar o The Who, se não me engano, vai tocar com uma banda já clássica, né? O The Who. The Who é uma banda clássica do rock, dos anos 60, né? Porto Alegre ultimamente tem recebido muitos shows legais, né, como... Agora vai vir o The Who, no final do ano vem o Paul McCartney. Tá. Estou recebendo aqui um convidado mais que especial. Pera aí, deixa eu... Estamos aqui com a presença do ilustre Jauri. Como é que tá o Jauri? Tranquilo. Jauri, além de ser meu amigo, eu sou fã dele, né? Então, tipo, é um cara que eu admiro demais, é um cara que, pra mim, Esteio...
e o Jauri, quer dizer, o Jauri pertence a Esteio, Esteio pertence ao Jauri, né? E aí, Jauri, o que temos de bom hoje? Boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio TV Destaque, aí o programa do Maurício, que se chama Em Busca da Cultura. Em Busca da Cultura. A cultura que é algo sagrado para nós artistas, né? E quando a gente percebe que uma pessoa que não tem sensibilidade para julgar alguma coisa da cultura, nos choca. Nos choca muito, como foi no caso de Porto Alegre. Entre outras coisas, né, que acontecem. Exato. A cultura ela tem que questionar, né? Tem. Mas ela também tem limites. A gente também tem que saber que a cultura às vezes também não pode só agredir por agredir, né? Ela tem que... Foi como eu falei antes ali, né? A cultura, na verdade, já me falaram, né, que a arte tem que provocar. Mas, assim, existe uma linha tênue entre o provocativo e o ofensivo, né? Que as pessoas às vezes se ofendem, não digo nem questão da exposição, vamos deixar a exposição de fora, vamos abordar outras coisas. Um filme, por exemplo, né? Tem filmes que ofendem porque a pessoa não entendeu, como no caso da Última Tentação de Cristo. A Última Tentação de Cristo, né? Que hoje eu optei por trazer a Última Tentação de Cristo, que eu estava vasculhando os meus filmes, e pensei, vou levar um filme provocativo, que causou muita polêmica, e qual o filme que eu posso levar? Vou levar a Última Tentação de Cristo, porque muitas pessoas nem sequer assistiram o filme e falam que o filme é blasfemo, a polêmica etc. que o filme causou, né? É que assim, ao mexer com o sagrado é algo que é meio complicado, sabe? Porque cada pessoa tem eu tenho uma poesia que diz isto, cada pessoa tem um terço e um Deus para rezar quando precisa. Né? Então a gente diz, eu não acredito em Deus, algumas pessoas dizem, eu não acredito em Deus, mas pode ter certeza que ela tem um Deus que ela vai rezar ali no momento em que ela precisar. Eu sempre digo, né? Não existe pessoa ateia. Não porque existe. Uma hora ou outra tu vai rezar um Pai Nosso. Acredita em alguma coisa. Acredita em alguma coisa. Né? E eu penso assim que o sagrado ele não deveria ser tão, sabe, jogado. Eu acho que tu tem que ter audácia para fazer as coisas, mas de uma forma que não agrida as pessoas. Exato. Né? Porque tem muita gente sensível, né? Exato. Independente se é cristão, judeu, muçulmano, né? Hoje em dia eu vejo muitas pessoas denegrindo a imagem do islamismo por causa de uma minoria. Né? Exato. Porque eu acho que a religião é uma coisa muito sagrada, né? Até tem um amigo meu, o Luke Joyar, não sei se conhece. Sim. Né? Convidei ele para vir futuramente aqui no programa na Semana da Consciência Negra, sim. que ele lida com religiões africanas, né? Eu quero que ele me conceda uma entrevista, né? É um cara que eu admiro demais, é um grande amigo meu, um cara que mora aqui dentro, né? Um irmão para mim, como eu sempre digo, né? Boa, e eu acho legal, assim, tu poder dialogar, porque na verdade religião também é cultura. Exato. Né? Então eu até conversei com o Luke esses dias que eu encontrei ele na rua e falei, Luke, eu queria que tu me concedesse uma entrevista, talvez, na época, como ele lida com a questão da LGBT, né? Sim. Eu falei pra ele, queria que tu fosse na época da parada livre, pra gente poder dialogar de uma maneira legal, porque tu é um grande amigo meu, eu tenho muita intimidade contigo, né? Daqui a pouco convido alguém que eu não tenho intimidade, né? Faço uma piada, não que eu vou fazer uma piada, né? Mas um papo ali, daqui a pouco a pessoa se sente desconfortável, né? Eu não gosto muito disso, né? De fazer a pessoa se sentir desconfortável. Exato. Né? Então o Luke é amigo meu, o Luke a gente conhece há anos, né? Não sei se ele está vendo o programa, né? Se não tá, vou pegar ele depois. Mas então, assim, voltando a falar sobre isso, Maurício, e claro, que o artista ele tem a sua sensibilidade, né? Sim. E no momento que ele coloca esta sensibilidade, e quando ele vai expor isto a público, eu penso que numa exposição como a que tinha em Porto Alegre, as pessoas tinham que ter sensibilidade para entender, mas o curador deveria chegar e dizer, olha, isso está demais, isso vai chocar muito, isso não vai chocar. Porque a arte ela tem que chocar? Tem. Ela tem que ser audaciosa? Tem. Mas ela também tem um limite. Tem. Né? Como eu falei, a questão do provocativo e ofensivo. Exato, né? Por exemplo, um filme, assiste quem quer. Assiste quem quer. E tu não vai ver o filme porque, tu tem que... Como na questão da mostra, eu acho, na minha opinião, claro, eu interpreto a mostra como arte. Sim. Né? Porque eu sou artista, claro. Mas tem coisas ali na mostra que acredito eu que deviam ser separadas para públicos diferentes. Por exemplo, assim, em horários. Crianças, sabe? Crianças aqui, adultos ali. Eu não posso passar um filme que tenha pornografia que uma criança vá assistir, né? Eu não posso colocar algo no ar
que a criança que vai chocar a pessoa. Então, eu acho que a arte ela é, né, livre, Mas, Jori, ela tem que chocar, tem. Mas também tem que ter essa atenção com o público. Eu não posso fazer uma peça de teatro adulta e convidar crianças para assistir. Exatamente. Com cenas de nudismo, com pessoas expostas. Então, isso choca. Mas na verdade, o adulto ele vai lá e vai entender. Claro. Agora, para crianças, eu não posso expor isso. Sim. Né? Então, a gente tem que ter capacidade para ter esse entendimento do que eu posso, do que é liberado, do que não é. Muito bom. Eu não posso mexer no sagrado da pessoa e dizer, eu estou mexendo no teu sagrado, como estão fazendo no Rio, indo nas casas de tradição de matriz africana, indo lá e quebrando tudo, fazendo as pessoas quebrarem as suas coisas, porque o nosso sagrado é nosso. É sagrado. É sagrado, Jori, como eu falei, independente se é cristão, umbandista, muçulmano, judeu, hinduísta, tem que haver respeito, né? Tem que ver, porque hoje em dia eu me questiono muito assim, nós estamos no auge da tecnologia, mas também estamos no auge da ignorância. Daí a gente pode trazer assim a peça Calcutá, que não sei se tu conheces. O Calcutá foi uma peça que chocou. Era nu o tempo todo, eram vários atores nus, tanto homens quanto mulheres, e isso chocou muito na época, 30 anos atrás. E isso na época do regime militar, da ditadura. Exato, há 20 anos, eu acredito. Eu acho que assim, a arte, como a gente está falando aqui da arte, né? E o Oswaldo Montenegro diz assim, que a arte nos aponte uma resposta mesmo que ela não saiba. Sim. Porque é preciso simplicidade para fazer florescer. Sim. Tu não acha, Jauri, assim, nós como artistas, né? Existe leis de incentivo. Tu não acha que uma das coisas assim, que mais causou polêmica em relação a essa exposição, além do pedofilia e zoofilia, entre outros assuntos que as pessoas abordaram ali, público em geral, não acho que uma das coisas que mais causou polêmica foi o fato de usar a verba pública? Ou talvez o pessoal, na maioria ali, falou que a mostra não... por causa dessas coisas mais cristãs, né? É que as coisas se confundem no Brasil, né? Tipo, o dinheiro para a arte, para a cultura, tranquilo, é o mínimo que vem. É, um valor é o valor irrisório que vem. Sim. Daí, enquanto alguns políticos, eu não vou dizer que todos, né, mas uma boa parte dos políticos estão engrossando a sua conta bancária com dinheiro desviado. Da cultura e saúde, né? Da saúde, da educação, da cultura, e daí parece que fica tudo muito na paz. 51 milhões foram achados. Né? Num apartamento do Gedel, ligados ao Gedel Vieira. Sim. Não é R$5, 50 mil. É 51 milhões. Não é 51 milhões. É uma quantia que, se fosse para a cultura, que se fosse para a educação, que se fosse para a saúde, ia tirar, talvez, muitas pessoas de filas aí. Sim, e outra coisa, né, Jauri? Aqui no Sul, nós estamos, os professores, tu é professor também, né? Eu também sou professor. Você agora está como jornalista. Sim. Né? Então tu sabe muito bem como é a luta do professor, né? Eu tenho amigos meus que são professores, ex-professores meus, que eu vejo muito a luta diária deles. Né? E aí tu vê que no Sul que o professor ganha R$300 parcelado em, 5 vezes. E aí tu te pergunta... Isso é um absurdo. Exatamente, aí a gente vê tanto roubo e isso deveria chocar mais do que uma exposição de arte. É isso que eu ia falar agora. Né? Claro, realmente tem coisas ali que são ofensivas para determinadas pessoas, tem. Ver uma professora passando roupa para poder se alimentar, isso é mais agressivo do que ver qualquer obra de arte, sabe? Que arte é arte, né? Exato. Mas eu acho que assim, no Brasil, infelizmente a cultura não é valorizada. Com certeza. Né? E eu acho que assim, semana retrasada, quando eu entrevistei o Carlitos, o Carlos, sim. Né? A gente saiu daqui, a gente até conversou sobre a Lei Rouanet, esses apoios públicos, e uma coisa que a gente falou foi que realmente existem algumas panelinhas no meio. Por quê? Muitos artistas ali que são beneficiados são aqueles artistas já consagrados, que acabam pegando uma verba alta para um valor que eles já têm. Que na verdade, Maurício, eu estou te cortando, mas que na verdade o que falta é sensibilidade, até mesmo para os gestores públicos. Uhum. Eu ouvi de uma gestora pública há um tempo atrás que estava sendo devolvido dinheiro da cultura porque não conseguiram usar. Mas tinha vários projetos para serem votados com esse dinheiro público. E daí que falta a sensibilidade da pessoa para dizer, eu não posso devolver um dinheiro que é o mínimo destinado para a cultura, para o governo.
Não posso retornar aos cofres públicos e me dizer que eu sou um agente cultural. Sim. Ou que eu sou um gestor cultural. Eu não posso fazer isso de forma alguma. Isso choca qualquer pretensão que a gente tenha de avançar na área cultural desse país. Sim. Porque não é destinado no país nem 1%, o 1% que deveria ser destinado no Brasil para a cultura não é destinado. E no município deve ser 0, alguma coisa, 5%. Então, assim, é o mínimo. E ainda dizer que esse dinheiro vai ser devolvido para os cofres públicos, isso me choca. Isso, as pessoas que deveriam estar em conselhos de cultura, em conselhos que julgam projetos culturais, elas deveriam ter uma sensibilidade muito grande. E ter o entendimento de quem está apresentando um projeto cultural é porque ele quer fazer alguma coisa com a cultura. Ele não vai pegar aquele dinheiro ali para usar em outra área. Muita gente que critica, né? Até porque tem que prestar contas. Exatamente. Ano passado eu me inscrevi no FUNPROARTE, isso aí deu um problema na questão bancária, né? Que eu dei a conta do meu pai, porque eu não encontrava... Se não tem conta... Não, eu tinha conta, só que eu não estava encontrando meus documentos. Misteriosamente meus documentos sumiram e depois apareceram. E isso é coisa de artista também. Nós artistas, os artistas em si, eles não são apegados a esta coisa. O artista ele não se apega a ter uma conta no banco, a saber como é que ele vai lidar com aquela conta, a saber como é que ele vai lidar com um cheque, a saber fazer uma prestação de contas. O artista é o artista. O artista é artista. Exatamente. E daí eu digo assim, o que os governos deveriam se preocupar? De ter pessoas capacitadas, e aí eu digo capacitadas, bem informadas e bem intencionadas para gestar a coisa pública na área cultural. Aí nós teríamos avanço dentro da área cultural. Aí nós chegaríamos a um patamar de dizer, bom, teve uma exposição e a exposição não agradou, tá, mas por que não agradou? Porque tem um curador, tem alguém por trás disso tudo que está ali sendo pago para fazer. Sim. E ele tem que ter sensibilidade para ter esse entendimento do que vai chocar e do que não vai. É, uma coisa que hoje eu até vim pensando aqui pro jornal, né? Como abordar essa questão da exposição. Porque assim, ó, eu tenho amigos que são artistas, que as pessoas assim, elas hoje em dia no Brasil separam esquerda e direita. Que é uma coisa errada. Eu acho que assim, artista tem que ser artista, não tem que ser de esquerda e de direita. Claro, tu tem que ter tua opinião política, tu tem que ter tua religião. Tem que ser tu mesmo. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, seja você mesmo, ainda que pague um alto preço. E daí grandes artistas são questionados por isso. O próprio Chico Buarque de Holanda, que tem uma posição, né? Ele tem uma posição mais, não digo à esquerda, porque eu acho que esquerda, falar em esquerda e direita hoje é meio complicado, mas ele tem uma visão realista do que é o Brasil, tem uma obra que é inquestionável, né? Em várias áreas. O Chico Buarque é um gênio absoluto o Chico da música transita brasileira. pela música, pelo teatro, pela literatura, com Ópera do Malandro, com N trabalhos deles, com vários livros já editados, né? E, então é inquestionável a arte do Chico Buarque de Holanda. E daí tentar colocar ele como um artista de esquerda ou de direita, eu acho que o Chico está além de qualquer coisa dessas. E qualquer outro artista, né, outro artista que tem um foi trabalho muito consagrado. Prejudicado por essa questão de esquerda e direita foi Charlie Chaplin. Né? Nos Estados Unidos, nos anos 50, houve aquela caça às bruxas. Né? Exato. Então eu acho que o Chaplin não era comunista e tampouco era de esquerda. Mas o que ele fez? Quando ele se mudou para a Suíça, em 53, ele andava com comunistas de propósito. Ele andava com Mao Tse Tung, por exemplo, andava com comunistas da União Soviética, mas de sacanagem mesmo para os Estados Unidos. Ó. Tipo assim, ó, é que nem o José de Abreu. Sim. Que eu sou muito fã dele, independente da opinião política dele, independente do que ele tenha feito em Cuspina, no passado, aquela história, né? Que eu acho que assim, ó, o artista, ele tem que ser venerado pela sua arte, não pelo que faz na vida privada, no caso. O Zé de Abreu esteve em Esteio na Casa de Cultura, né? Com Fala teve? Zé, sim. Muito legal. O Grupo Artístico Cultural Mona Lisa com o SESI trouxe ele ainda quando a prefeita Sandra era prefeita na cidade, né? Um trabalho... O Edson Santos colocando aqui comentário lúcido, inteligente, legal. Muito obrigado. Legal. O Edson que fez teatro comigo há muito tempo atrás. Legal. Fez teatro no... Abração, Edson. No Grupo da Arte de Teatro em Chapecó e rodamos aí uma boa parte do estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul fazendo teatro. O Anderson Macedo, está na moda falar mal de cristãos ou denegrir as crenças dos cristãos. Muito dificilmente seria feita uma exposição com vilipêndio a uma religião de matriz africana, por exemplo.
Jauri é contra o golpe fascista? Ah, legal, bom trabalho. Sou contra o golpe fascista. Agora eu te pergunto uma coisa. As pessoas sempre falam... Tinha uma época que uma vez eu estava andando na rua com um amigo meu e passou um... Cara, isso aí a gente era... E Anderson, só para deixar claro, eu não estou falando mal, eu não falo mal de cristãos. Eu acho que todas as religiões, elas cumprem um papel fantástico. Elas têm que aprender a respeitar uma a outra. Eu não digo que eu sou religioso. Eu herdei, e nem herdei, me apropriei de uma tradição de matriz africana. Porque nós, povos tradicionais, vieram 3 povos para o Rio Grande do Sul, que é o povo Jeje, o povo Banto e o povo Yorubá, né, que chegaram aqui escravizados, foram escravizados no Brasil, e que não é uma religião, porque muitos deles eram muçulmanos, eles eram seguiam o islamismo, eles não eram propriamente da Umbanda, eles não, assim, não eram da tradição, eles seguiam, eles não eram religiosos, eles seguiam uma tradição. Não, uma coisa até interessante que tu falou agora, não sei se você conhece a história do príncipe negro que morava em Porto Alegre. Tu conhece a história? Como? Do príncipe negro africano príncipe que custódio. Viveu... Príncipe custódio. Custódio. Esses dias eu estava que chegou no porto de Rio Grande, ele chega através do porto de Rio Grande com 60 escravos que pertenciam a ele, né? Ele era um príncipe, na verdade. Ele era um príncipe, que na verdade, negro. Se eu não me engano, desculpa te cortar, Jori, se eu não me engano, tu até me corrige, com certeza tu conhece melhor a história do que eu. Ele era um príncipe na Mauritânia, se eu não me engano. Na atual Mauritânia, onde ele teve que se exilar por causa de um acordo entre Inglaterra e a Inglaterra. A Inglaterra estava colonizando a África, na verdade. Na época, a Inglaterra dava então para o príncipe custódio, pagava ele em sal, né? Uhum. Porque era o ouro da época, né? Era então na pagou própria para Índia ele também tinha isso, né? Isso, aí depois então o príncipe custódio se estabelece em Porto Alegre, ele tem cavalos no hipódromo do Cristal. Muito interessante. E por muitos anos ele era da tradição de matriz africana. Vamos ver o que o Anderson está colocando aqui. Os artistas se aproveitam de sua influência para militar em prol da sua causa. Bom, todo mundo milita em prol da sua causa, Anderson. Eu não tenho causa. Tu deves militar, eu não sei, não lembro de ti, se não estou lembrando aqui, o rosto é muito pequeno. Mas eu acho que todo mundo milita em torno de uma causa. Se eu estou trabalhando numa causa, eu vou militar em torno dessa causa. Exato. Eu acho que o artista ele tem que ser livre, sabe? Sim. Porque o artista depende muito da liberdade. Claro, como a gente falou aquela hora, né? Eu vou bater de novo nessa tecla do tênue, né? Entre o provocativo e o ofensivo. Que é uma coisa que eu me preocupo muito. Sabe, Jauri? Porque assim, esses tempos eu fiz um curta chamado Justa Causa. Que tem uma cena até... eu e o Vinícius, um dos atores, a gente até... que ele fez, que a cena era o seguinte. Eram 2 ladrões que saíam do banheiro como... Sabe? Só que a ideia era como se eles estivessem no banheiro se relacionando, fazendo alguma coisa maior de 18 anos. Claro, no sentido... Só que a gente quebrou muito a cabeça para fazer essa cena de uma maneira que não soasse ofensiva, que não soasse homofóbica. Banal, porque... fazer que nem o Chico Anísio fazia piadinha com gay, o fulano fazia piadinha com gay. Que eu acho que assim, piada sempre vai existir com independente de se é com negro, com gay, com hétero, com cristão, com judeu, com argentino. O humor pega por isso, pega por esse viés, né? Sim. É tanto assim que eu achava o Chico Anísio extremamente inteligente, porque ele fazia um humor que ele não pegava aquela coisa, aquele ato, digamos assim, o gordo, o negro. Ele pegava... Ele tinha uma forma de fazer a sátira dele muito de forma inteligente. Porque eu posso dizer para a pessoa, eu posso satirizar alguma coisa, mas de forma inteligente. De forma com que eu não... o próprio Chaplin fazia isso. Com que eu não lese a pessoa. Exato. Com que eu não exponha a pessoa ao ridículo. Que hoje em dia, quem eu estava falando com o Roberto antes aqui do programa, né? A gente até estava conversando sobre os programas atuais de TV. Existe muita coisa hoje em dia que tu vê, o cara fala palavrão ao vivo, o cara fala de maneira até depreciativa, como em alguns programas que a gente... Sim. Não vamos citar os nomes, né? Mas eu acho que assim, o jornalismo hoje em dia em si, ele se desvalorizou muito. Né? Michael de Afental, Michael, Mito. Ser artista é quase sempre um eterno sofrimento peculiar às pessoas que as pessoas não entendam. Exato, porque tipo assim,
Cansei de fazer teatro e tirar as coisas da minha casa para montar cenário. Porque não tinha grana para poder montar. De pegar roupas emprestadas para fazer o figurino. E daí eu cansei de brincar de fazer teatro. Porque a arte não é levada a séria. Não né? é. Então... Como a gente falou, a arte não é valorizada no Brasil. Né? E sobre as tradições ali que o Marcelo estava colocando antes, Marcelo tem muita coisa também na tradição de matriz africana que me choca. Anderson, desculpa, que me choca. Me choca ver a agressão de uma pessoa que se diz em busca de um Deus, que Deus é paz, é amor, e Deus está em todas as religiões, e inclusive na nossa tradição de matriz africana, nós cultuamos vários deuses, né? Nós temos vários deuses, e defendemos a mulher. A nossa tradição de matriz africana, a mulher tem uma força muito grande, coisa que em outras daí religiões, né, que não respeitam a mulher. Que o homem está lá na frente e a mulher está o seguindo atrás. A nossa tradição não, a mulher lado a lado conosco, com os homens, né, da tradição. Não, é interessante até tu falar na questão da... Opa, sei. É até interessante, foi até bom ter vindo aqui, né, porque eu tava meio perdido, né, Jauri? Eu tava cheguei a começar a gaguejar, né? Porque assim, geralmente eu chamo convidados, né? Sim. E hoje os meus convidados me deram um bolo. Aí eu vim assim, vou falar sobre Rock in Rio. Mas eu comecei a falar sobre o Rock in Rio e comecei a me perder. O Rock in Rio é uma coisa fantástica. Chegou a viver aquela época do primeiro Rock in Rio? Sim, eu participei do primeiro Rock in Rio. Participou? Que o Ney Matogrosso entra ali com Deus Salve América, que tinha uns tambores, né? Mas uma coisa, Jauri, o Ney Matogrosso, afinal de contas, é cantor ou ele é ator? Ou ele é um artista completo? Porque assim, na minha opinião, ele é um artista completo. Porque em cima do palco ele consegue fazer um negócio fenomenal. O Ney é único, né? Ele é único. O Ney Matogrosso é único. Plagiou ele, né? Sim, plagiou, exato. Na verdade, os Secos e Molhados, né? Não chegou a plagiar, né? Porque era uma outra... Acho que os dois estavam vivendo um momento, assim. Mas o Ney Matogrosso é encantador. O trabalho dele de pesquisa. Sim. Ele é milimétrico, com luz, com som, com estrutura de palco. O Ney Matogrosso é um artista... É um gênio, na minha opinião. É um gênio, exato. Né? Tem vários CDs, DVDs dele, assim, que expõe a arte dele de uma forma séria. E tu vê que é uma pessoa que ele nunca se expôs ao ridículo em nada, né? Até mesmo colocando a sua homossexualidade, no caso, com Cazuza. Sim. Ele expõe de uma forma tranquila, sou homossexual e pronto, e ninguém tem nada a ver com isso. E não ocupa a mídia para fazer esse sensacionalismo que algumas pessoas fazem. Né? Eu acho que essas pessoas que são, vamos dizer, homofóbicas, né? Eu não entendo as pessoas que são homofóbicas e racistas, porque o negro e o homossexual, o que eles têm de diferença com uma pessoa hétero e uma pessoa branca? Nenhuma. Assim, eles sentem dor, sentem alegria, sentem fome, sentem frio. São seres humanos, eu não entendo por que existem. Eu não entendo por que exista preconceito, racismo, essas coisas assim, né? Isso é uma coisa que eu sempre bato tecla, seguido eu posto no Facebook falando de paz e união e harmonia entre as pessoas, porque eu não entendo. O Mandela dizia assim, que a pessoa não nasce odiando, uma criança não nasce odiando. Não nasce odiando. Ela aprende a odiar, né? Exato. E como ela aprende a odiar, ela pode aprender a amar. Então é essa a função do ser humano, educar o seu filho para que ele aprenda a viver em sociedade, para que ele aprenda a ter o respeito pelo próximo, né? E ontem eu estava aqui com o Cristiano e nós estávamos falando sobre o respeito aos idosos, que os povos tradicionais de matriz africana jamais vão colocar um idoso nosso no asilo, porque a gente não tem essa concepção. É no idoso que nós buscamos a nossa força. Sim. Né? É tanto que nós, dos povos tradicionais de matriz africana, a gente pede a bênção. Aos pais e mães, né? E a bênção a todas as pessoas que vêm à nossa direção, que são de tradição. Então, é comum a gente beijar a mão pedindo a bênção aos orixás. Né? Eu sou meio leigo em relação às religiões africanas, só tu me corrija se eu falar alguma gafe. Ney é realmente um baita artista, uma bicha raiz de respeito. Não essas bichas problematizadoras e lacradoras de redes sociais. Tu acha, Jauri, hoje uma pergunta que eu acho interessante, até eu falar isso aí na última entrevista que eu fiz com o Carlitos, né, em relação a, por exemplo, Pablo Vittar. Né? Tu acha que as pessoas hoje em dia, não estou denegrindo o trabalho de Pablo Vittar, nem nada, em relação à homossexualidade, que antigamente o Cazuza, que faleceu, Sim. Fred Mercury, que na verdade Fred Mercury nunca expôs que era homossexual. O Renato Russo, outros artistas assim que são sexuais. Tu acha que hoje em dia, com a mídia,
não sei se a mídia é mais tendenciosa em relação à pessoa, independente se ela é homossexual ou não, a pessoa que talvez seja homossexual se promova em cima disso. Às vezes a pessoa talvez não é nem homossexual e está ali se promovendo em cima de uma causa que não é dela. Olha, isso é possível, né? Eu acho assim que... não tenho certeza disso. Tem algumas pessoas que se promovem dentro de qualquer não digo história. nem em relação à homossexualidade. E hoje a homossexualidade assim, parece que virou meio que banalidade. Até agora está começando a cair no esquecimento. Porque a Rede Globo, em todas as novelas dela, né, punha um homossexual. Sim. Uma coisa meio caricata, às vezes. Parece que na novela das 8, eu não sei porque eu não assisto, é muito raro eu assistir, mas me parece que estão trazendo a problemática da transexualidade, que é uma das coisas que eu acho fantástica. E aí, sobre a transexualidade, tem um filme chamado Minha Vida em Cor-de-Rosa, que é um filme muito interessante, de uma criança que está se assumindo, né? E que ela não é um menino e ele não consegue compreender o mundo. Então ele começa a discutir com a família e interessante. Até que a família aceita tranquilo, ele começa a se vestir de menina e pronto. Não, é interessante. Ele é uma menina. É interessante isso aí, no caso desse filme, né, até pro pessoal que criticou lá a mostra, assista, né, porque eu tava falando com a Tayla antes uma coisa, não é que eu esteja defendendo ou ofendendo a mostra, entendeu? Eu acho que assim, eu tenho que ser neutro nesse assunto porque eu sou uma pessoa pública. A gente que é público, a gente tem que se manter neutro, infelizmente, né, a gente não pode se expor muito ou por exemplo, eu não posso defender uma coisa ou ofender uma coisa, não posso... Tem que ser neutro, que sempre me disseram, né? Tu, como pessoa pública, tu tem que te preocupar com o que tu faz, não com o que acontece ao redor. O que eu acho errado, entendeu? Eu acho que a gente tem sim que expor nossas opiniões acerca dos assuntos, só que de uma maneira que seja salomônica. Só que assim, nós estamos vivendo uma outra época, né? Uma época em que algumas pessoas perderam totalmente a vergonha na cara. Então, é mais fácil apontar o erro do outro do que tentar corrigir o próprio. Do que corrigir o meu erro. Exato. É mais fácil dizer que o outro é safado, que o outro é sem vergonha, que o outro... Quando eu faço as coisas por debaixo do pano. Como o Ney Matogrosso tem a música, né? É por debaixo dos panos que a gente faz. Sim. E é verdade. Faz as coisas às escondidas. Faz as coisas na sacanagem. E aí a falsa sociedade, que a gente sabe que rolava de tudo e ainda rola nas festas. A hipocrisia, né? A hipocrisia, exato. Que na verdade todos nós fazemos parte dessa hipocrisia. Não dessa mesmo como tu falou, mas a hipocrisia em si, a gente em si é hipócrita. O ser humano é hipócrita, exato, né? Porque o ser humano ele censura uma coisa, mas faz a mesma coisa. Daí a gente diz assim, fala em corrupção. Mas aí tu vai para uma fila onde tem uma fichinha preferencial e uma que é para as pessoas que não são preferenciais, né? Que ainda não atingiram a maioridade. E aí o que acontece? Os próprios idosos vão ali e pegam as duas. Porque nós não podemos pegar a ficha do idoso, nós não vamos ser atendidos no lugar do idoso. Sim. Mas o idoso vai ali e pega as duas e fica na fila. E às vezes ele tira o teu lugar na fila do cliente que seria, né? Que não seria idoso. Isso é corrupção. Passar numa faixa de segurança com uma pessoa cruzando a faixa sem respeitar a pessoa, isso é corrupção. Furar uma fila de banco, isso é corrupção. E a gente não se dá conta. Não desrespeitar os moradores do lugar onde a gente mora, onde se mora, né? Isso é corrupção. Eu estou corrompendo alguma coisa. Sim, corrupção é uma coisa... Estou agindo de uma forma errada. A concepção de corrupção é muito acima, muito maior do que política, né? O Anderson agora pergunta, vocês não acham que o Brasil tem como principal problema uma crise de valores? O Brasil está sofrendo uma crise de ética. Exato, porque eu acho que o Brasil, na verdade... Né? E até eu conversei com o deputado Juvir Costela outro dia, e ele disse que o que falta no Brasil é ética, e realmente é ética. E vergonha a gente na cara, tem que ser como ético. A gente falando. Exato. Porque é aquela clássica história, né, que a gente vamos voltar na corrupção. O fulano vem e te promete mundos e fundos em época de campanha eleitoral e não te cumpre depois. Na verdade, não é o cara que está sendo corrupto contigo. Não. É tu que está sendo corrupto. Eu que estou vendendo meu voto. Exato. Né? E aí eu não posso nem depois cobrar de alguém. Porque eu vendi meu voto. Eu tenho que ter essa consciência. O Brasil só vai ser Brasil, e o Brasil é um país riquíssimo. O Brasil era para ser o país mais rico do mundo, né? Tipo assim, roubam 51 milhões, tiram 51 milhões, não sei de onde que tiraram esse dinheiro. Eu ia te perguntar isso aí agora. Falam em crise, toda semana tu ouve crise. O Brasil eu nasci numa crise. Né? Tu viveu a época do regime militar. Exato. O meu pai viveu a época do regime militar, então ele me conta histórias. Eu nasci com o INSS quebrando.
O INSS está quebrando, a Previdência está quebrando, e coisas que a gente não entendia, né? Que não ficava bem Que não tinha muita informação bem claro naquela época, isso. né? E daí a gente fica pensando hoje em dia, está quebrando, mas quebrou a vida inteira. O Brasil quebrou a vida inteira e está aí, né? Então foram nos governos de esquerda que o Brasil mais cresceu, mesmo onde apareceu todos os roubos. Mas Sim. e antes, onde é que ficava o roubo? Eu sempre digo, eu não escondo isso, sempre digo e porque eu não sou petista, não sou, sabe? Sim. Mas é importante lembrar que o Lula desde a época da ditadura, na verdade, desde que teve as eleições, né, normais como tem hoje, na minha opinião, o Lula foi o melhor presidente que o Brasil teve no primeiro mandato. Entendeu? Porque as pessoas, elas veem muito os erros do Lula, criticam muito o Lula porque o Lula é corrupto, porque o Lula é isso, não sei o que, não sei o que. Mas eu não escondo isso, sempre digo e sempre... Né? Como presidente, ele foi o melhor presidente que o Brasil teve. 20 anos atrás, para a gente comprar alguma coisa de imóvel, algum carro, uma coisa, como é que a gente tinha que fazer? Consórcio. Eu estou mentindo não, né? Então, assim, na era Lula ali, ele abre. E a própria era eletrônica aí, da gente poder hoje estar acessando o celular, vem quando para o Brasil? Sim. Era Lula. Mas aí tem uma outra coisa, né, Jauri? A questão dos impostos. Exato. Aí tu vai comprar uma coisa aqui no Brasil que custa R$1.000, lá fora custa $100, por exemplo. Né? Tipo assim, tira dos brasileiros hoje o acesso ao celular, tira dos brasileiros hoje o acesso a um ar-condicionado, a um bom ventilador, né, a um bom móvel dentro da sua casa. Uma televisão. Uma boa televisão, né? Tira isso do povo. E era isso que a gente estava sofrendo lá atrás. E aí eu te digo assim, ó, e eu sou muito tranquilo para dizer isso, mesmo com todo o roubo, o Brasil cresceu. E cresceu assustadoramente. Eu acho que isso, para quem governa, eu acho que tem que ter essa noção. Se a gente for falar em esteio que mudou nesse tempo aí de governo do Lula, Dilma, Esteio hoje é outra cidade. A gente não pode dizer que não. As obras estão aí para serem vistas. Avenida Beira Arroio, em cada canto da cidade tem uma obra que foi feita com dinheiro federal. Uhum. Eu te digo assim, eu sempre comento isso, as pessoas já devem estar meio cansadas. Pega um carro e vai daqui até São Paulo. Tu vê nas rodovias, os dois lados das rodovias hoje com empresas, com a grandeza das rodovias, com passarelas, com várias ações que foram feitas. Olha o que foi construído de casas, investimento em casas populares nesse Brasil. Há 30 anos não era construído nenhuma casa popular no Brasil, desde os governos militares. Sim. Né? Que eram a Habitasul ali. Então, mesmo com tudo isso, teve muito roubo. Teve muito roubo. Eu acho errado botar a culpa só no PT, porque né, as pessoas pegaram o PT, na verdade, como Jesus Cristo, né? Eu até gostaria futuramente de entrevistar algum vereador ou alguma pessoa do PT, de outros partidos aqui de Esteio, para dialogar na questão política, né? E cultural, quanto que a política e a cultura elas podem andar lado a lado e podem, né, não é só o PT, ou o PMDB, ou o PP, ou o PSDB, não, eu gostaria de entrevistar ex-candidatos também, vereadores, atuais vereadores, sabe? O Anderson coloca, tivemos uma possibilidade de endividamento, não tivemos crescimento real. Não à toa temos tanta gente endividada, e isso não é crescimento real. Eu acho que dívida as pessoas sempre tiveram. Desde que eu me conheço por gente, as pessoas têm dívidas. Sim. Agora, eu te pergunto assim, Anderson, que crescimento que não teve? Aonde que não teve crescimento? Eu acho que teve crescimento em todas as áreas. O Brasil abriu bolsas para estudantes em todas as universidades federais, particulares, com ProUni. Então, aonde que não teve crescimento? Em qual área que não teve crescimento? Todas as áreas tiveram crescimento, absurdo. É tanto que a própria GM agora está criando uma empresa, está revolucionando a sua empresa no Estado. Então, assim, não, a gente tem que abrir os olhos e dizer, não, teve crescimento, sim. Teve roubo, sim. A gente não pode dizer que não. O problema no Brasil, Jauri, eu sempre digo, o problema no Brasil é o próprio povo, sabe? O povo não sabe votar, o povo vota no cara porque o cara é amigo, porque o cara é vizinho, sabe? E aí o que acontece? O cara não está nem um pouco preparado para assumir um cargo público e quando assume
não tem a capacidade mínima de exercer determinado cargo. E aí pensam também que são deuses quando assumem um cargo público, né? A gente tem que ter ciência, eu estive na administração e sei disso, estou falando uma coisa tranquila, que quando tu está num cargo público, tu não é um deus. Gustavo Bacelar, ok. Gostaria que falassem, então, que o acesso aos telefones celulares e fixos foi através da privatização. Enquanto era público, era mais caro que um carro. Ah, verdade. Tranquilo isso, né? Isso é uma coisa clara. O Gustavo, né, que está colocando, é verdade. Há 30 anos atrás, as ações da CRT, né, na época... A CRT, inclusive, faliu, né? Exato, eram caríssimas. Para te ter um telefone em casa, em residência, quem tinha telefone residencial eram pessoas ricas, que tinham muito dinheiro, que depois venderam essas ações também, né? É bem isso mesmo, não dá pra gente fugir desse diálogo, é isso aí. Mas, Jauri, vamos voltando ao foco do programa, né? Que a gente... que é cultura. A cultura. A gente somos seres culturais e somos Sim. seres políticos. Sim. Que a gente não consegue viver fora da política. Não, é que... O ato de escovar os dentes de manhã é um ato político. Sim. Não vai ser na rua com bafo, né? Não, um assunto que hoje eu tinha feito para abordar, que era a questão da Semana Farroupilha, né? Que eu acho interessante, né? Que um dos meus, na verdade, um convidado meu que ia vir, o Thiago, que é um músico aqui de Esteio, não consegui manter contato com ele, mandei mensagem, a gente não... O Thiago que trabalha na cultura? Não, o Thiago é um rapaz, é um gurizão ali perto de casa, que ele é músico gaúcho. Sim, sim. Ele se apresenta fora do estado, geralmente. Né? Ele vinha aqui me conceder uma entrevista hoje, infelizmente não conseguimos, né? Queria abordar a questão também da música gaúcha, né? O quanto que ela é influente no Brasil, o quanto que ela tem de importância no próprio estado, no Rio Grande do Sul, porque aqui no Rio Grande do Sul, tudo que vem de fora presta mais do que tem aqui. Né? O próprio forró tem mais sucesso aqui do que a música propriamente dita tradicionalista, né? Então eu acho que Teixeirinha, por exemplo, eu estava falando com meu pai em sair de casa, o Teixeirinha ele fazia filmes nos anos 60, 70, em questão de público, não sei se sabe, ele só perdia pro Mazzaropi. Pro Mazzaropi. Né? Exato. Ele era tão popular na época que só perdia pro Mazzaropi aqui no Brasil. Né? Então é uma coisa interessante a gente pegar e relembrar isso, né? Porque o Teixeirinha, as pessoas, muita gente não sabe que ele fazia filmes. E é uma outra época também, né? É uma época da inocência. O Mazzaropi, assim, os filmes dele são fantásticos. São né? fantásticos. São de uma simplicidade, um humor ingênuo. De um humor ingênuo, de uma capacidade de leitura, assim, que qualquer pessoa assistia, entendia e tocava na pessoa, né? É um humor quase chapliniano, né, que a gente diz. Exato. É aquele humor inocente, aquele humor que é feito para criança, vamos dizer assim. Que hoje em dia talvez soe piegas, talvez. Porque é bem caipirês, né? Um negócio bem lá de fora, bem... Mas que tem um apelo muito grande. Tem. E que a gente às vezes não se dá conta. Né? Tipo assim, Charles Chaplin, quando as máquinas param, quando as máquinas... Tempos modernos. Tempos modernos, né? Quando as máquinas param. Revolucionaram o mundo. Revolucionaram o mundo, exato. Daí ali tu fica questionando o que tinha de simplicidade naquilo e a grandeza, né? É um filme em preto e branco e mudo. Aí hoje em dia a pessoa talvez não vê... O Grande Ditador. O Ditador é genial. Genial, fantástico. Sinal, uma coisa, sabe? Eu sinto muito, mas eu não quero ser imperador, não quero governar nem conquistar ninguém. Gostaria de ajudar a todos, se possível. Judeus, gentios, negros, brancos. Todos nós queremos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são assim. Queremos viver pela felicidade do próximo, não pela miséria. Então são palavras assim que ainda hoje fazem talvez mais sentido do que naquela época. Com o mundo em colapso, por exemplo, a Coreia do Norte, semana não sei quantas notícias eu vi da Coreia do Norte que quer atacar os Estados Unidos, aí os Estados Unidos têm que se manter neutro, China, não sei o quê, no Brasil porque a violência... sabem do poderio, né? Sim, os Estados Unidos, na verdade, têm um poderio militar imenso. Sim, se mas... os Estados Unidos se mete numa guerra... E a Coreia também, né? A Coreia também, né? A porque gente não hoje sabe em dia, que a Coreia tem. as nossas guerras não são mais de homenzinhos, né? Não, hoje são em de dia, homens... são de botões. São botões que tu aperta ali e deu. E quem geralmente se dá mal é o povo, né? E estão direcionadas para as grandes potências, né? Sim. Tipo assim, por que os Estados Unidos às vezes escala? Porque sabe que do outro lado também tem alguém que tá falando com ele de igual para igual. Que não está brincando, tu entendeu? Sim, a guerra não é mais colocar, sei lá quantos mil homenzinhos na rua. Tipo assim, uma guerrinha do Farrapos, uma guerra do Paraguai, uma guerra, né? Não. A própria Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, as duas guerras, elas foram catastróficas na Europa, né?
Sim. Então, final da Segunda Guerra Mundial, não sei, me corrija se eu estiver errado, não sei se foi depois da guerra ou foi ainda durante a guerra, teve aqueles bombardeios em Hiroshima e Nagasaki, Sim. né, que foram, para mim, 2 crimes tão graves quanto o próprio Holocausto Judaico. Bárbaros. Né? Porque Bárbaros. assim, ó, o Holocausto Judaico para mim foi um dos maiores crimes da história da humanidade, assim como escravidão, né? Não entendo até hoje porque pegaram os judeus, negros, homossexuais, testemunhos de Jeová, ciganos, né? Porque o Holocausto geralmente ele é associado somente ao judaísmo, né? Mas não, foram minorias, pessoas que não eram consideradas puras pelos alemães, né? E eram botadas em campos de concentração, passavam fome, frio. Em busca da raça pura, né? Daí quem é que sofre? Aí eu te pergunto, que raça pura é essa? Os historicamente discriminados, negros, Sim. homossexuais, idosos, né? Deficientes. Né? Então é isso. Então, na minha opinião... E a história, se a gente for analisar, sempre ela esbarra nisso, nos segmentos historicamente discriminados, que são os segmentos deixados de lado, que não têm atenção em alguns momentos, né? Que para a sociedade não interessa. Nós tivemos aí agora, viemos de uma semana da consciência, uma semana da pessoa com deficiência, que agora já se esquece que as pessoas são deficientes, tu entendeu? Eu até queria, inclusive, ter feito um trabalho numa PA, em algum local, assim, né? Que eu acho legal. Ano passado eu fiz um trabalho na Semana da Criança, na PAI de Sapucaia. Foi Sapucaia, né? Se não me engano, foi Sapucaia? Eu sempre pergunto pra Taikatá, ela me corrige sempre, né? O Gustavo Bacelar colocando aqui. Ok, gostaria que falassem, então, que o acesso aos telefones celulares e fixos foi através da privatização, enquanto era público. Era mais caro que um carro. Foi isso? Nós já falamos isso? Já falamos. Desculpe, Gustavo. Mas é verdade, tu tem razão mesmo. Está certíssimo. O privado sempre é melhor que o público. Ontem o secretário de Educação esteve aqui falando sobre os funcionários, que se ele contrata uma empresa, a empresa é obrigada a prestar aquele trabalho. Agora, se ele tem um funcionário concursado, né, o funcionário concursado está doente, não vai ninguém ocupar o lugar dele, porque não tem. Esses dias eu estava conversando com um senhor lá perto de casa e ele falou assim, uma coisa que até... Eu falei, nada a ver isso aí. Ele falou, não, é bem feito para esses funcionários públicos, porque canso de ir na farmácia popular e eles ficarem enrolando, eles têm que receber meus parcelados. Eu fiquei, não, nada a ver isso aí. Um erro não justifica o outro, entendeu? Eu acho que não justifica tu ser um péssimo funcionário, agora tu, porque tu é um péssimo funcionário, tu vai prejudicar toda uma classe. Não é que nem o motorista de ônibus, porque tem um motorista de ônibus que tu discutiu uma vez... Tu não vai generalizar dizendo que determinada empresa, Esteio, Porto Alegre, região metropolitana, não presta porque o motorista foi arrogante contigo. Talvez a pessoa está tendo um mau dia no dia, entendeu? Exato. E está se chegando ao ponto agora de começar a se discutir o funcionalismo público, né? Sim. O concursado. Porque as pessoas já não estão... os municípios, estados e países estão quebrando e eles dizem que é em função disso, que é em função do aposentado. Né? Sim, que é em função do funcionário público ali que ganha um valor e que não, às vezes não cumpre com o seu papel. E daí é fácil jogar para todo mundo a culpa de tudo. Meu grande amigo de infância, inclusive, Josué Ritter. Dá-lhe, Maurício, parabéns pelo programa, cada vez melhor. Josué, muito obrigado pela amizade e pela parceria de sempre, né? E aqui, ó, te quero que semana que vem eu quero te entrevistar, hein? Ó... quarta-feira que vem é feriado, mas quinta nós estamos aqui, exato. Tô fazendo um convite público aqui, ó. Ó, que legal. Né, um amigão meu. Inclusive ele tem aquela página, o Esteio Mil Grau, né? Sou muito fã. É legal porque é humor, né? Não é um humor que pega pesado com a cidade. Eu acho legal, né? E às vezes eu dou umas ideias, conversar conosco, isso, Josué. Né? Isso aí. Josué é um guri muito legal, um guri assim que... é um grande parceiro meu. E dizer que o espaço da Rádio TV Destaque está aberto para as pessoas, sim, né? Sim, para o público. O Jornal Destaque, exato. Eu me sinto assim, eu sempre agradeço, né? Agora, inclusive, já está acabando o programa, né? Sempre agradeço ao Jornal Destaque, ao seu Miguel, né, pela oportunidade, a amizade que tem contigo, com o Roberto, com o próprio Anderson, com a Lore. E a Lore também está me devendo uma entrevista, que eu quero entrevistar. Eu vou entrevistar a Lore. A Lore está de aniversário hoje, um abração para a Lore. Abração para a Lore, que esqueci de dar feliz aniversário para ela. Hoje é nível da Lore. Vai ter bolo? Não sei se vai ter bolo, porque ela não trouxe bolo para nós aqui. Se ela não convidou, não vai ter bolo. A Lore é uma criatura A Lore é uma mulher fantástica, sensacional, né? Eu adoro o filho dela, o Rafael, um guri muito legal também, né? E parceira daqueles filhos, né? Muito legal. E é legal ter uma mãe assim, né? Ainda mais hoje em dia. Né?
Só falta ela entrar em campo com eles, eu acho, para jogar, porque o resto tudo ela faz. Não, pode ser técnica, né? É? Então tem mais um aviso, novamente o aviso, né? Você que tem sua empresa e quer virar destaque, venha ser um colaborador da nossa rádio, TV e jornal Destaque. Entre em contato conosco. Telefones 3473-1712 e outro 3459-0430. Né? E os e-mails jdestaque@terra.com.br, jornaldestaquenovo@gmail.com, tvdestaquers@gmail.com. Venha fazer colaboração conosco, vai ser bem legal, né? Jauri está aqui, o Jauri, vocês querem dizer alguma coisa em relação a... Não, um abração aí para os ouvintes da rádio. Um abração, né? E um prazerzão, Maurício, estar contigo aqui na rádio. Jauri, além de ser um prazer, tá aqui te agradecer por ter salvado minha pele hoje, né? Senão o programa ia durar 10 minutos e ia ficar olhando pro teto, e o que eu vou falar? Que legal. Tranquilo, aqui, né? tranquilo. E um apoio, né, da Salazar Barbershop, né? Em Porto Alegre, na Duque de Caxias. Aqui não diz o número, não encontro o número aqui, né? Sem óculos também, né? Daí que eu vejo aqui. Né? Felipe Palma, um grande parceiro, né? Poxa, mas as pessoas são maldosas com quem é... Com quem enxerga pequeno. Com quem enxerga pequeno, mas aqui não tem número mesmo. É. Não, mas fica aí a dica, né? Quem quiser cortar o cabelo com corte de qualidade na Salazar Barbershop, na Duque de Caxias, em Porto Alegre, né? É perto tem fones aqui, Maurício. Não, tem fones aqui, ó. Mas não dá pra ver, não. Número 3028 1013 e o WhatsApp 98 21 24 737, né? Então agradecer ao Jornal Destaque pela oportunidade e desejar uma boa semana e bom final de semana para todos. Muito obrigado pela companhia de vocês, volte sempre.